Ok. Amém. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja alcançando cada um de vocês, onde vocês estiverem nessa noite. Para nós, tem sido uma bênção de Deus poder usar essas ferramentas tecnológicas nesse tempo, porque tem nos aproximado, tem trazido para nós um tempo de comunhão, ainda que seja virtual, mas tem nos ensinado a encurtar as distâncias, né? Nessa vida corrida, nesse tempo corrido. Eu confesso que ouvi muito, principalmente quando criança, que a televisão era do diabo, o rádio era do diabo, tudo era do diabo. E um dia alguém pregando, eu caí na real e disse, rapaz, não tem nada do diabo não, meu irmão, tudo é de Deus. A gente que dá legalidade ao diabo para as coisas, né? Então, a gente pode usar todas as coisas. E aí eu tive uma revelação de Deus. Na época, eu cheguei a fazer um congresso de jovens com o tema Cristianismo 3x4, fazendo uma alusão. Acredito que alguns aqui não são dessa geração, mas Colosso tem cara que já tirou muita foto 3x4 aí, viu? Não diga que não tirou, não, que você já tirou. Mas no meu tempo de escola, tudo que a gente ia fazer na vida, a gente precisava da bendita foto 3x4. Você ia tirar identidade, eles pediam foto 3x4. Ia se matricular na escola, foto 3x4. E existe um segredo, né, por trás desse bendito 3x4 aí, é uma medida que você pode ampliar o retrato, você pode fazer o que você quiser, mas aquela proporção ela é guardada. E nós fizemos ali um tempo em que chegamos à conclusão, na verdade, de que Paulo ele usou uma ferramenta tecnológica excepcional do seu tempo, que era a escrita. Ele estava preso, mas ele, por ter esse recurso, pôde transmitir a mensagem de Deus às igrejas através das suas cartas que ficaram para nós e hoje fazem parte das Escrituras Sagradas. Então, eu louvo a Deus por nos permitir fazer uso dessa ferramenta tecnológica e compreender que, por mais que o diabo queira usar a internet para o mal, a igreja também pode usar e santificar o canal para que a mensagem de Deus seja levada nesse tempo. Como eu disse, sou o pastor Samuel Rebouças, sou membro da Igreja Batista Tabernáculo de Deus. A nossa sede fica aqui na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Temos algumas congregações ao redor aqui, hoje já do estado, né? Já podemos falar do estado. Temos uma congregação ali no município de Camaçari, em Arembepe. Temos uma congregação missionária ali no município de Pilão Arcado, fica no extremo sertão da Bahia, um lugar extremamente seco, com o nosso missionário Alexandre, ele que é um jovem formado em engenharia da computação na Índia, e abandonou tudo, largou a vida dele toda para abrir aquele trabalho missionário lá, e hoje já temos uma igreja no local. Temos a igreja a qual eu tomo conta, a igreja ali Batista, Tabernáculo de Deus em Pau da Lima, e uma que foi fundada também pelo trabalho de jovens como vocês, através de um ministério de evangelismo, o qual nossa querida Ilaiane e Laísa faziam parte, e o nosso líder de jovens hoje dessa igreja, pastor Palmito, que está aí com a gente, Kelvin Drauto, e nós começamos ali fazendo esse projeto no meio de uma área de tráfico, uma área muito pesada, e Deus nos deu a graça de hoje termos uma igreja também ali fundada. O nosso pastor presidente é o pastor Davi Neiva, e estamos muito felizes de poder estar estendendo aqui a nossa mão junto com vocês para abraçarmos essa visão. Eu vejo esse projeto como um projeto visionário, despertador, desafiador para uma juventude que tem vivido em quatro paredes, que tem vivido uma realidade de conformidades, né, e comodidades. Então, eu precisa de um tema, né, como Laísa propôs aí, e eu queria falar dessa juventude expressa, né, uma juventude expressa, uma juventude
rápida, uma juventude, mas com essa visão. Eu vou trazer um texto bíblico para embasar aquilo que eu quero comunicar com vocês, compartilhar da parte do Espírito Santo de Deus nessa noite. E queria que vocês absorvessem isso com muito carinho, com muito amor, porque eu vejo vocês como um renovo da parte de Deus. Eu vejo vocês como algo novo que está saindo da parte de Deus no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração pervertida, perdida, cega espiritualmente, uma juventude que não sabe mais distinguir o que é santo, o que é puro, o que é impuro, que não tem mais limites, que não tem mais freio. E eu vejo vocês com um tema desse tão desafiador que seria pauta de talvez muitos congressos que são feitos dentro do nosso país apenas para poder inflar o ego dos que pregam e dos que assistem essas pregações, que estão obesos espirituais, obesos de tanto ouvir, de tanto se encher, mas não tem nada para dar a ninguém e não tem nada para compartilhar com ninguém, e tanto dinheiro investido em estrutura, em conforto, em acessibilidade, mas, infelizmente, temos perdido a visão do que está ao nosso redor, né? Então, eu quero ler para vocês o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu vou ler do verso 48 até o verso 52, falando dessa juventude expressa, né? Juventude expressa é o tema do que eu quero falar com vocês. Vou falar em conformidade com o que vocês têm proposto aí no estudo de vocês sobre as parábolas de Jesus, mas eu quero deixar aqui esse entendimento primordial do que tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar falando com vocês em nome de Jesus. Só um segundo. Tem uma imagem aqui aparecendo, mas acho que é porque a pessoa está... Mas enquanto o pessoal abre a Bíblia... Gente, se vocês Marcos querem 14, colocar uma foto, é diferente no Zoom. Eu não vou saber explicar. Mas... Marcos 14. Já bloqueei aqui. Obrigada. É muito gentil. Marcos 14, do 48 ao 52. Eu vou estar lendo aqui. Na minha versão está escrito assim: disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Mas um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando tentaram prendê-lo. E ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Deus, estamos aqui, Pai, reunidos pela fé, meu Pai. Reunidos, Senhor, em um só propósito, em um só espírito, crendo, meu Deus, na Tua verdade. E agora, Senhor, eu peço que a Tua palavra se manifeste de forma sobrenatural, de forma poderosa, e que o Senhor, meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, derrame fogo, Senhor, nos corações, meu Pai, desses jovens, para que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e saiam, Senhor, pelos quatro cantos dessas nações, incendiando, meu Pai, para essa colheita final. Assim, Senhor, como Sansão incendiou a seara dos filisteus, meu Pai, para que se iniciasse, meu Deus, o Teu processo de libertação daquele povo. Havia um propósito do Senhor naquilo. Meu Pai, como os apóstolos, Senhor, que na cidade que chegavam, viravam aquelas cidades de cabeça para baixo, sendo poucos, mas sendo cheios. Eu peço ao Senhor que desperte os jovens nesse sentido, meu Pai.
que eles se tornem, Senhor, espetáculos públicos, meu Pai, aonde quer que eles chegarem, para que o teu nome seja glorificado nesse tempo, para que o teu evangelho seja pregado aos quatro cantos dessa terra, se cumpra a tua palavra e o teu reino seja estabelecido nessa terra, em nome de Jesus. Queridos, igreja perseguida. Jesus começa no verso 48, trazendo uma mudança de paradigma do que vinha sendo proposto até então. Quando ele diz, eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas, mostrando que houve uma mudança agora no perfil daqueles que vieram interrogá-lo. Antes, Jesus era confrontado com palavras. Jesus estava sendo confrontado com ideias. Jesus estava sendo alvo, estava sendo objeto ali de indagações pelos mestres da lei, pelas pessoas que tinham inveja dele. Mas chegou o tempo em que os perseguidores dele agora começaram a usar armas. E ele diz, vocês agora estão usando espadas, vocês estão usando varas, mas ao fazer a pergunta, ele mesmo responde, trazendo a ideia de que houve um tempo em que eles não estavam perseguindo daquela forma. Ele diz, eu estive com vocês todos os dias e vocês não me prenderam. Mas ele conclui, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Nós estamos vivendo esse tempo do evangelho em que estamos sendo confrontados por ideias, estamos sendo confrontados abertamente por reuniões de pessoas que professam as suas ideias de forma diametralmente oposta às leis e os princípios da palavra de Deus. Pouquíssimos, raros são os líderes que têm repercussão nacional, que têm fama, que têm influência, que resolvem se indispor quando objetos sagrados são colocados em público a escárnio, quando são trazidas ideias que confrontam as leis de Deus, são pouquíssimos. A maioria dos líderes já encontraram a sua posição de conforto, já encontraram ali o seu rebanho tranquilo, a sua igreja tranquila, administram ali os seus cultos, recebem um bom salário de suas igrejas, e eles não precisam colocar a sua imagem ao vitupério, não precisam colocar a sua imagem ao escárnio público, eles não precisam disso. E muitos líderes estão pecando por omissão porque não têm se levantado nesse tempo para sofrer a vergonha pública de Jesus Cristo, quando ele foi levado para fora da cidade como um marginal, como o escritor dos Hebreus nos recomenda, saiamos com ele da cidade, levando consigo o seu vitupério. As pessoas não querem ser associadas nesse tempo à imagem do Cristo, que é o Cristo tido como marginal, que é o Cristo tido como antissocial, o Cristo tido como alguém que não corrobora com as ideias da maioria. Mas vai chegar um tempo, queridos, em que as armas elas vão mudar. Não vão ser só ideias, não vão ser só passeatas pelas ruas, mas está chegando o tempo da espada, está chegando o tempo da vara, está chegando o tempo da coerção, está chegando o tempo da prisão, está chegando o tempo da perseguição. Eu quero trazer para vocês a ideia, vocês que têm ouvido falar da igreja perseguida fora do país, para dizer que para que as escrituras se cumpram, esse tempo terrível há de chegar para nós também, porque o evangelho há de ser perseguido em todo lugar. E é para isso que Jesus apontava, diz, agora vocês estão vindo, eu estava no templo o tempo inteiro, mas chegou o tempo da espada, chegou o tempo da vara. Mas eu estou entendendo, é tempo que isso aconteça porque as escrituras precisam se cumprir. E aqui o evangelista João Marcos, ele traz para nós um relato, há quem diga que o evangelho de Marcos, né, com bases históricas, foi o primeiro a ser escrito, então talvez por perseguir aí as informações, ele encontrou esse relato que chamou a atenção dele. Eu quero destacar para você que muitos dos discípulos de Jesus, eles eram jovens. João era muito jovem quando ele conheceu Jesus, eles eram jovens. Jesus ele era o mais velho ali de todos, ele tinha 30 anos quando começou o seu ministério, mas tinha com ele jovens. Só que quando
o verso 50, Marcos diz que todos o abandonaram e fugiram. Ele vai destacar agora um jovem que chamou a atenção de quem presenciou aquela cena, de quem estava ali naquela noite, porque aquele jovem ele tinha algo muito superficial sobre ele. Ele estava acompanhando Jesus, ele estava ouvindo as palavras de Jesus, ele estava vivendo, para quem lembra, esses últimos momentos de Jesus. Foi o momento em que Jesus estava em uma intercessão profunda, é o momento que a Bíblia relata que o seu suor se transformou em gotas de sangue, é o momento que ele volta, chama os discípulos. Eu não sei de onde esse jovem aparece, já que Jesus estava com a ceia, fazendo a ceia ali com os seus discípulos e com os 12, e já era noite quando ele sai para orar ali no Getsêmani, e ele encontra, por vezes, os seus discípulos dormindo, mas estava ali, queridos, agora um jovem com uma cobertura. Ele estava coberto, mas a sua cobertura, a Bíblia diz que era uma cobertura muito fina, era um lençol de linho. Ele estava seguindo Jesus, ele não era discípulo de Jesus, ele era um seguidor de Jesus. Ele ouvia o que Jesus dizia, ele andava onde Jesus andava, mas quando essa perseguição que veio até Jesus, que veio até os outros discípulos que também correram e fugiram, mas quando veio sobre ele, algo foi destaque ali que ficou registrado na Bíblia para mim e para você. Porque para ele fugir, para ele correr, a vestimenta que estava sobre ele era uma vestimenta imprópria. Ele estava vestido com um lençol. O lençol não foi feito para ninguém usar como roupa. Ele estava improvisando uma cobertura espiritual muito fina. O linho, ele é por que a roupa de linho ela é uma roupa leve, é uma roupa fresca, o linho. E era um lençol de linho que estava cobrindo a vergonha dele, cobrindo a nudez dele. Mas quando a perseguição chega até aquele jovem, ele abandona a sua cobertura espiritual e foge expondo a sua nudez, expondo a sua vergonha. E qual é o comparativo que eu quero trazer para a gente nessa noite aqui, para vocês jovens? É que exatamente esse tempo que aquele jovem estava vivendo ali eram os momentos finais do ministério de Jesus aqui na Terra em pessoa. Era o momento final, as últimas palavras ali de Jesus, os últimos momentos, e se levantou ali um jovem para querer seguir Jesus. Mas quando a perseguição chegou, ele teve que correr. Mas ele não teve como voltar, ele não teve como ir para outro lugar, ele teve que abandonar o seu trajeto, porque ele ficou nu. E eu vejo que nossa geração, infelizmente, e eu me preocupo muito, queridos, quem é da nossa igreja, eu tenho aqui, está aqui comigo o líder dos jovens, o vice-líder, tenho várias outras pessoas da nossa igreja, a irmã Arilene está aqui com a gente, tem sido uma bênção. As pessoas, a irmã Cassiane, Gabriela, que nos acompanharam aí durante esse período de oração, viram as pessoas que têm entrado, mas eu tenho sido enfático na igreja, batendo pesado, que nós precisamos cuidar das nossas crianças. A igreja fechou os olhos para as crianças. Quando a Bíblia diz, um dos milagres que Paulo faz, a ressurreição de Eutico, eu uma vez preguei sobre isso, a Bíblia mostra que Eutico ele estava a par do que estava acontecendo no centro da pregação. Paulo está pregando e Eutico está sentado numa janela. Ao mesmo tempo que ele olha para o culto, ele olha para o mundo. Ao mesmo tempo que o lugar que estava iluminado, estava cercado de pessoas, havia um jovem sentado numa janela em um ambiente pouco iluminado, com pouca luz, até que ele cai no sono, cai da janela e morre. É um desastre, o culto para por causa da morte daquele jovem. E se não é o Espírito de Deus na vida de Paulo, e é esse Espírito que eu quero ressuscitar na sua vida. Quantos Euticos não caíram da janela e estão parando os cultos, e estão parando a obra de Deus? O pecado, irmãos, tem entrado na igreja de uma forma evidente. As pessoas estão cegas espiritualmente. Não tem nada demais, tudo está tranquilo, porque a cobertura que elas têm é uma cobertura muito fina. A nossa juventude, infelizmente, e eu falo dos adolescentes de 12, 13, 14 anos, a turmazinha do Free Fire, a turma aí do celular, das redes sociais, irmãos, essa turma não lê Bíblia. A linguagem da Bíblia tem se tornado uma linguagem arcaica para eles.
As escolas dominical das igrejas estão falidas em sua maioria. Quem ainda tenta insistir no formato tradicional de escola bíblica dominical tem visto isso cada vez mais fadado ao fracasso. E o que é que nós temos vivido? De que é que nós temos nos alimentado? Do alimento expresso. Do alimento expresso. Irmão, quando eu era criança, minha mãe deve estar assistindo a live aí, minha mãe não deixava eu tomar suco de pó nem a pau. Eu lembro que o povo comprava aquele geladinho, não sei aí em São Paulo, o Cassiane está me vendo aí, Gabriel, a turma, não sei se vende aquele negócio de geladinho, tem lugar que é sacolé, não sei o quê, tem um bocado de nome aí. Aqui em Salvador, na Bahia, o pessoal fazia aquilo com fruta mesmo, de coco. O geladinho de coco é fantástico, muito bom. De manga, de fruta. Mas tinha um pessoal meio preguiçoso que pegava aquele negócio daquele pó, botava, aqui chamava pela marca, né? Como tem Bombril, como tem não sei o que a gente chama aqui, chamava Quisuco. O suquinho de pó mais famoso que tinha aqui se chamava Quisuco. Então, quando minha mãe dizia, você vai comprar um geladinho, vou. Compre de fruta, não compre de Quisuco. Hoje, a maior parte desses sucos de caixa que você compra, a maioria, você compra o suco de uva, aí vem escrito, contém suco da fruta, é suco de maçã. Ele bota suco de maçã e pó de uva, com sabor de uva, ele dá para você tomar aquilo e você acha que está tomando suco de uva. Suco de maracujá, o suco é de maçã, mas tem lá suco de aroma de maracujá, pó de maracujá lá dentro. Só que por que, irmãos, que a gente não volta a querer fazer um suco de laranja da laranja, porque dá trabalho. Nós estamos sempre com pressa. Você não chega mais em uma festa, é muito raro alguém estar servindo um suco que foi feito da fruta mesmo no aniversário, uma festa. Porque a essência das coisas elas foram mudando. E o pior é que essa geração que vem depois, que já aprendeu a tomar o suco da caixa, eles não vão voltar mais a tomar o suco da fruta de jeito nenhum. Já se acostumaram com aquilo, já aprenderam com aquilo, foram doutrinados com aquilo, viveram com aquilo. Desde criança foram instruídos naquilo. Então, hoje, nós estamos vivendo tempos de emoções, movimentos, irmãos, em cima de movimentos, mexendo com a alma das pessoas, mexendo com as emoções, jovens com suas emoções fragilizadas. Eu conversava com um amigo meu, ele me falou, ele tem um filho, ele é mais velho do que eu, acho que uns 10 anos, mas ele tem uma escadinha de filhos, ele tem 3 filhos, cada um com a diferença, se eu não me engano, de 8 anos entre eles. Ele tem um bem mais velho, um no meio e um bem mais novo. Ele diz que na escola do filho dele, 80% ou 90% dos colegas do filho dele são filhos de pai divorciado. Entre 80% e 90% já são filhos de pai divorciado. Uma geração que tem vivido, irmãos, uma carência afetiva, uma carência emocional, que tem vivido, irmãos, momentos de instabilidade. Eu era criança, Colosso era criança, o pessoal saía na mão, brigava e depois todo mundo no outro dia estava jogando bola. Hoje as pessoas estão se automutilando, se cortando aí o tempo inteiro. Isso não existia no meu tempo de criança, não. Eu nunca vi. Eu, até os meus 15 anos, 16 anos, 18 anos que eu fiquei na escola, eu nunca tive um caso na minha escola inteira. E olha que eu estudei em um colégio grande. Eu estudei na mesma escola da 5ª série ao 3º ano, então eu conheci todo mundo daquela escola. E como eu era aluno de destaque da bagunça, então é que todo mundo me conhecia também. Eu nunca vi um caso de ninguém se automutilar naquele tempo. E olhe que não faz muito tempo, porque eu não sou muito velho assim. Então, o que é que está acontecendo com a nossa geração? Aí as pessoas vêm para a igreja. E o que é que está sendo oferecido para elas na igreja? Alimento de caixa, um evangelho expresso, um fast food. E temos vivido, irmãos, de miojo, de hambúrguer do McDonald's e do suco do pó. É o que a gente está comendo. É o que estão dando para a nossa juventude. E o que está por trás disso é que a gente não entende que a igreja do fim, se você for para uma interpretação escatológica e você for pegar as sequências de igrejas, as 7 igrejas da Ásia,
também há uma interpretação que cada igreja daquela representa um tempo da igreja na terra. E quando você chega na última igreja, na igreja de Laodiceia, você vai encontrar o mesmo problema que havia com essa juventude. Por que destacou que era um jovem? Porque era alguém novo. Era quem estava chegando agora no ministério de Jesus. Já chegou no finzinho, era jovem, mas chegou sem cobertura, chegou com uma cobertura muito fina, muito rasa, uma cobertura adaptada, improvisada. E a igreja de Laodiceia tinha uma concepção a respeito de si mesmo, que eles eram ricos, que eles eram abastados, que não lhe faltava nada. Na nova tradução da linguagem do pastor Samuel, eles se achavam os pentecostais, se achavam cheios do Espírito Santo de Deus. Por que você se julga, a igreja de Laodiceia, tão cheia de Deus? Porque nós somos ricos. O respaldo de Deus sobre a nossa vida. Temos tudo, não nos falta nada. A igreja de Laodiceia vivia num lugar onde estava ali vivendo um tempo de prosperidade tão tremendo que parte da cidade se destruía, eles não quiseram a ajuda do império, eles mesmo reconstruíram o negócio deles. Aí chega agora Deus, manda uma carta através do seu Espírito e diz, olha, você precisa enxergar a sua realidade espiritual, porque você está vendo tudo ao contrário. A verdade é que você é pobre, a verdade é que você é cego, e a verdade é que você está nu. Mas se você está nu, você não está enxergando porque você é cego. E se você está nu e você é cego, você também não vê que você é pobre. E você está vivendo de ilusão, está vivendo de imaginação, está vivendo de coberta, está colocando sobre você algo que não foi a veste sacerdotal que eu preparei para você. Porque para fabricar roupa, irmãos, dá trabalho naquele tempo. Hoje a gente tem máquinas, hoje a gente tem, depois da indústria a vapor, a roupa começou a ser produzida em série, e hoje você compra roupa aí na C&A, na Riachuelo, roupa virou algo barato, algo irrelevante, mas você vai ver nas guerras antigamente, na Bíblia, não precisa usar a história, quando aqueles reis eram derrotados, um dos despojos de guerra que tinha mais valor eram as roupas. Quando Sansão apostou no casamento dele o enigma, o que ele tinha que pagar aquelas pessoas eram com roupas, porque roupa era cara. Quando Jesus morre, os soldados estavam ao pé da cruz tirando sorte para dividir a roupa, porque roupa era cara, dava trabalho para fazer. A roupa ela precisa ser ajustada ao seu corpo. Lençol veste qualquer coisa, irmãos. E temos pegado juventude e trabalhado com jovens em série, como se cada um fosse igual ao outro. Chega um com problema de altura, a gente joga um lençol em cima do cara. Chega um baixinho, a gente mete lençol também. Chega um magrinho, vai o lençol. Chega um mais fortinho, vai o mesmo lençol em cima. Irmãos, está chegando o tempo da igreja entender que a palavra de Deus, ela, quando é ministrada, na verdade, ela vai se conformar, ela vai se adequar àquilo que o homem precisa. E, infelizmente, a nossa juventude ela tem desprezado o conhecimento da palavra de Deus. Se você olhar você, não precisa você olhar ninguém, eu quero que você olhe você. Normalmente, nós já temos mais conhecimento do que os nossos pais. É possível que você tenha um curso superior e seu pai não tenha, ou sua mãe não tinha. Se a sua mãe tinha um curso superior, é possível que você já tenha uma pós-graduação. É possível que você já tenha um nível de estudo muito maior do que o que seus antepassados tiveram. Mas isso não lhe dá um conhecimento maior da palavra de Deus do que o que eles, no seu analfabetismo, do que eles, nas suas limitações de leitura, tinham a respeito da palavra de Deus. E temos vivido uma geração, irmãos, que só quer ter experiências com Deus. Quer viver de emoções, quer viver de aparência, de cobertura de lençol. Enquanto a palavra de Deus ela precisa ser mais específica, ela precisa lhe tocar de uma forma pessoal. A palavra de Deus ela precisa se amoldar em você. Nós queremos nos jogar debaixo de lençóis, que alguém estenda sobre nós uma cobertura. Mas você precisa ter a sua própria roupa. Você precisa ter a sua própria identidade em Deus. Porque vai chegar o tempo, irmãos. O tempo como chegou para o fim da paz no ministério de Jesus. Agora é perseguição. Agora é batalha espiritual.
agora é espada, agora é vara. Irmãos, quem não estava preparado para aquele momento teve a sua nudez revelada. E temos olhado desafios grandes, propostas grandes. Mas antes de vencermos grandes desafios, irmãos, precisamos começar vencendo coisas mais simples do nosso cotidiano. Davi, antes de se apresentar na batalha para desafiar Golias, ele tinha um currículo. Ele disse, olha, eu já venci um leão, ninguém viu. Eu já venci um urso, ninguém viu. O mesmo espírito que me possuiu e eu venci aqueles animais selvagens está sobre mim agora para eu me apresentar diante de um confronto público. Mas enquanto Davi, que tinha um histórico, se apresenta, existia um exército inteiro que estava com medo, acovardado, desanimado pelas palavras daquele gigante. O desafio chegou, a espada chegou, e aquele jovem correu, e quando ele correu, foi exposta a sua nudez. Estamos sendo preparados, irmãos, porque precisamos chegar até os confins da terra. Mas a ordem de Jesus foi: primeiro comece em Jerusalém, depois você vai para os confins da terra. Será que, quando nós olhamos para essas pessoas que estão tão longe de nós, essa utopia aí na China, será que nós estamos preparados para lidar com Golias desse tamanho, se muitas vezes na nossa faculdade, às vezes na nossa escola, nós entramos, saindo, nos relacionamos com pessoas no nosso cotidiano e essas pessoas não sofrem nenhuma influência do Espírito de Deus em nossa vida? Não ganhamos ninguém para Jesus em Samaria, na Judéia. Como vamos alcançar os confins da terra? Quando o Espírito de Deus veio sobre eles, foram multidões arrastadas aonde eles estavam. Quando começou a igreja a crescer de forma muito acentuada em um só local, aí veio a espada de novo, veio a perseguição de novo, para espalhar aquele povo, para que eles levassem o mesmo espírito que estava sobre eles até os confins da terra. Mas, para chegar nos confins da terra, primeiro começou em Jerusalém. Primeiro teve o revestimento de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois que sai de Jerusalém, vai passar em Samaria, vai passar na Judéia. Depois chega aos confins da terra, chega para nós aqui no Brasil, confins da terra. Para essa batalha, jovens, vocês têm que estar preparados. E não adianta só querer ter experiência. A experiência é boa, mas quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, o que fez ele vencer Satanás foi o poder da palavra, foi o conhecimento da palavra. O tempo inteiro Jesus confrontou Satanás, dizendo a ele o que estava escrito na palavra. Até que Satanás se retirou dele, porque ele dizia: está escrito, está escrito. Esse é o revestimento que nós precisamos, o poder do Espírito de Deus e o conhecimento da sua palavra. É por isso que nós precisamos compreender que não adianta a gente querer esperar o Golias aparecer, porque aí eu vou me manifestar quando ele aparecer. Quando aparecer uma oportunidade, eu vejo, irmãos, me perdoe a sinceridade, Deus nunca chamou ninguém desocupado para fazer nada. E é bíblico. Olha, quem já está cheio de trabalho é a esse que Deus vai dar mais. Mas aquele já tinha 10 talentos, é para esse que Deus ainda vai dar o 11º. E quem tem pouco ele ainda está tomando ainda, para dar a quem já tem muito. Se não administrar as coisas de Deus com responsabilidade. A gente tem que começar fazendo as coisas de Deus do pouco. Eu tenho que começar a trabalhar do pouco. Eu tenho que começar me vestindo, me revestindo aos poucos. O lençol me cobre todo de uma vez, mas ele não é capaz de cobrir as minhas particularidades, os meus pequenos defeitos, porque todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas debilidades, e são nessas pequenas lutas, são nessas pequenas batalhas, são nesses pequenos ajustes que as nossas roupas vão sendo moldadas por Deus, que a palavra de Deus vai se conformando em nós,
e vai tomando forma em nossas vidas, de forma que o Espírito de Deus vai à nossa frente e nós podemos resistir ao maligno quando ele vem contra nós. Mas se nós não tivermos essa concepção, se acharmos que essa fina cobertura que está sobre nós, essa aparência de mover de Deus, Jesus estava cheio do Espírito Santo quando foi para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito de Deus. Mas o que fez ele vencer o diabo foi o poder da palavra. Porque Sansão também estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando pegou aquele leão, rasgou no meio, mas estava indo se encontrar com uma mulher filisteia. A unção do Espírito Santo de Deus nunca impediu ninguém na Bíblia de pecar. A gente tem que estar vigilante e revestido da palavra de Deus. Porque é só ela quem vai esconder as nossas vergonhas. É só a palavra de Deus que vai nos sustentar na hora da perseguição. Estamos vivendo 3 situações. Uma, vivemos em um país que não temos hoje uma perseguição direta. Mas quem está aqui sabe que lá na rua, na igreja, muitas vezes, não tem muito tempo, foi assassinado uma pessoa exatamente na porta da igreja, com diversos tiros. O tráfico controla a rua inteira, da hora que a gente entra à hora que a gente sai. De vez em quando, não sei se é a mando deles, não sei qual é a situação, o traficante entra lá, assiste o culto, depois vai embora. O tráfico é feito lá a céu aberto. Os homens passam com armas na mão na porta da igreja constantemente. Muitos cristãos ficam inibidos, deixam de ir para a igreja por causa disso. E é pavoroso você ver aquelas cenas ali que a gente vê. É terrível. Você vê menino de 13, 14, 15 anos com arma na mão, passeando para lá e para cá como se aquilo não fosse nada, fosse terra sem lei. Mas existem países hoje que, enquanto nós estamos aqui falando abertamente de Cristo, eles não podem falar. Eles estão pagando já um preço por dizerem que são cristãos. Mas eu estou anunciando a vocês que, assim como Jesus disse que teve liberdade durante um tempo para ensinar no templo, até que se cumprisse as Escrituras, e aí houve uma revolta, e vem agora pessoas com espadas e com varas contra ele. Nós temos que nos preparar para 2 situações. Uma é se Deus vai lhe chamar e lhe levantar para você ir em um desses países perseguidos. Segunda, há uma palavra que precisa ser cumprida. Há de se revelar o anticristo sobre a face da terra, e ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Não sei lhe dizer, não há ninguém que tenha certeza absoluta se a igreja fica, se a igreja vai, se a igreja é arrebatada. Há especulações. A Bíblia não foi clara nesse ponto. Ninguém pode afirmar isso com segurança e com certeza. Mas a pergunta é, e se o anticristo aparecer e se pronunciar aí com esse sistema de governo e obrigar cada um de vocês agora aí a ter que receber a marca dele na testa ou na mão? Hoje, você tem vestimenta suficiente para resistir? Ou será que a sua nudez vai ser exposta? A vergonha vai ser exposta. Aquilo que foi coberto por um manto fino vai ser revelado. Estamos nos preparando para 2 coisas. Você pode ser chamado para ir pregar em um país desse, mas você também pode ter que enfrentar o cumprimento da palavra de Deus no tempo do fim. E se não for você, você vai ter que preparar alguém que vem depois de você para poder enfrentar esse tempo. Então, o que eu deixo para vocês nessa noite é que levem muito a sério as coisas de Deus, porque nós não estamos lidando com carne e sangue, estamos lidando com o reino espiritual, estamos lidando com o reino de Satanás. E há um tempo determinado em que Deus vai permitir. Deus vai permitir. Jesus, quando viu, disse, vem cá, que negócio é esse aqui, rapaz? Vocês estão vindo agora? Aí ele diz, mas as Escrituras precisam ser cumpridas, como se ele tivesse compreendido aquele tempo. Ele passou esse sentimento. Eu entendi, é porque as Escrituras precisam se cumprir. Vai chegar o tempo em que Deus vai permitir a operação do erro. É Deus quem vai permitir a manifestação do anticristo. É Deus quem vai permitir que a igreja dele seja perseguida. É ele que vai permitir.
E quem vai estar pronto para esse terrível dia? Noite de trevas, escuridão como aquela do jardim. Noite em que o seu Senhor estava sendo entregue, em que o seu Senhor estava sendo esbofeteado, estava sendo cuspido, zombado, sem reagir. Quem vai resistir a essa noite? Quem há de resistir a essa madrugada? Precisamos deixar de entender o evangelho como movimentos para mexer com as emoções das pessoas. É muito fácil você reunir muita gente, porque isso até o futebol faz. Isso até show mundano não faz. Você pode pegar show mundano, você vê a pessoa lá movendo a multidão e as pessoas choram e se vestem e não sei o quê, e meu ídolo, e vai, e faz aquela movimentação toda. Isso é emoção. Isso é emoção. E as igrejas estão cobrindo jovens com muita emoção, com muita música, com muito entretenimento, com muito teatro, com muita diversão, com muita liberdade, com muita coisa. Não, meu irmão, só precisa jogar um lençolzinho fino por cima que está tudo ok. Eu sei que vocês que estão aqui uma hora dessa, 11 horas da noite, assistindo a um tempo desse, é porque, de alguma forma, vocês entenderam que Deus tem algo diferente com a vida de vocês. Que o Espírito de Deus tocou na vida de vocês de alguma forma muito especial e disse a vocês que cada um de vocês tem uma missão e um projeto a ser cumprido. Há uma batalha a ser vencida, que não vai ser fácil. Mas não entrem nessa batalha desprotegidos, queridos. Não entrem. Não entrem nessas batalhas sem revestimento espiritual. Não entrem. Porque os filhos de Sebas entraram e talvez eles já estavam acostumados a lidar com aquele tipo de situação, mas eu tenho visto nesses tempos, esses dias as pessoas presenciaram, nós fomos, eu não sei se Kelvin ainda está por aí, mas ele estava comigo e a gente enfrentou um demônio que nós começamos a expulsar aquele demônio, ia saindo um, entrando outro, ia saindo um, ia entrando outro, até o ponto de eu ficar exausto, eu não aguentava mais expulsar demônio naquela noite, passamos quase uma hora. Tinha demônio que falava fino, tinha demônio que falava grosso, tinha demônio que me xingava, tinha demônio que rebolava, tinha demônio de tudo que era jeito que entrava em um corpo só. Expulsamos o demônio, mas foi um negócio muito violento. E vocês têm que ter essa autoridade. Evangelho não é movimento. Evangelho não é emoção. Evangelho é poder de Deus. Se revistam do poder de Deus, se encham da palavra de Deus, de tudo que você puder conhecer nessa vida, de tudo que você tem estudado. Estude mais a palavra de Deus, se aprofunde mais na palavra de Deus, seja conhecedor, mas praticante também da palavra de Deus. Porque em um momento como esse, aonde for anunciado, chegou o tempo do cumprimento da palavra, você vai estar preparado para enfrentar essa situação. Esse tempo de perseguição, tempo da espada, o tempo da vara. E se não for pelo anticristo, que Deus leve você até um país comunista desse, que Deus leve você a países onde o evangelho é minoria, que Deus leve você no Japão, que Deus leve você na Coreia, que Deus leve você na China, que Deus leve você na Rússia, que Deus leve você na Bolívia, que Deus leve você aonde Ele quiser, mas não vá sozinho. Não vá sem antes se preparar. Porque, senão, o resultado vai ser catastrófico. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Para mim, é uma honra poder estar aqui com vocês. E sempre que precisarem de mim, vamos estar juntos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Amém, 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 amém. Rapidinho. Pronto. É que minha irmã estava escutando também, só que ela está em outro lugar e o áudio ia ficar dando retorno. Mas amém, que palavra poderosa, gente. Muito forte. A gente geralmente abre esse horário depois do devocional para alguns comentários breves. Se alguém tiver alguma coisa a falar aí, a comentar, algum testemunho, eu não sei, pode ficar à vontade. Eu sei que o Everson acho que tem alguma coisa para falar, né, Everson?
Eita, amém. Mas é algo bem rápido, né? Acerca da palavra, essa passagem de Jesus no deserto, isso me remete muito a gente ter o domínio, né? A gente ter maestria naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porque, como fala em Efésios 6, né? A palavra ela é a única arma que nós temos de ataque, mas se nós não soubermos usá-la, ela vai ser usada contra nós, né? O inimigo vai dar algum jeito de usar isso contra nós. Então, nós precisamos ter domínio dessa arma que o Senhor coloca em nossas mãos, né? Para que a gente não seja atacado por ela mesma, né? Justamente por não saber como utilizá-la. E sobre a questão de preparo, missões, eu pensava que era algo que, a partir do momento que você recebia a palavra, né, que você era ali direcionado por Deus, logo depois, né, você seria enviado em